capítulo 16, não precisa abrir, porque esse não é o tema central, nem o texto central, mas diz assim: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Amém? Então, a partir de agora, nós entendemos que a autoridade aqui é o Senhor. Não é minha autoridade, a autoridade é do Senhor. Amém? Segunda coisa, a escritura que nós vamos ler aqui, estamos lendo, foi inspirada por Deus. Não foi o homem que inspirou e a si mesmo se escreveu. Não é? É inspirada por Deus. Última coisa, ela é útil para repreensão, ensino, correção, na educação, para a justiça. Então, até aqui tudo bem? Então, está tudo certo. Então, vamos começar. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre algo que involuntariamente nos acerca, dia e de noite. Involuntariamente, você querendo ou não, o tempo. E é sobre isso que Deus quer falar sobre hoje, nessa manhã com você. Então, portanto, não se distraia, não fique no celular, preste atenção que Deus quer falar com você hoje em nome de Jesus. Para isso, eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olhe bem. O seu irmão da esquerda, à direita. Vocês notaram alguma coisa, não, gente? Sim ou não? Hã? Benção, não é? É isso aí, queridos. Agora eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pode fechar seus olhos. Se você quiser abaixar a cabeça, abaixa. Se você não quiser, não precisa. É só uma analogia, antes de nós entrarmos no nosso tema. Eu queria que você imaginasse agora as pessoas que mais são importantes para você. Pensa aí. As pessoas que são importantes, pastor, para você. Não talvez as que foram, mas hoje, qual seriam as pessoas mais importantes para a sua vida? Pergunte para Deus aí, no seu lugar. Deve estar passando 1 milhão de sentimentos. Não precisa me responder. Mas é ou não é? Quem são as pessoas importantes? É as atuais? São as que foram? Ou será as que vão vir? Eita, quando a gente acalma o nosso coração e a gente começa a refletir quais são as pessoas que você nem pode imaginar se elas partirem. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, o seu esposo, sua esposa, não é? E quando a gente acaba fazendo essa reflexão, nós acabamos entendendo o quão é importante as pessoas que nós amamos, pastor. Você nem pensa em conta. Você nem pensa em doença. Você não pensa em nada, a não ser aquela pessoa ou aquelas pessoas que são importantes para vocês. E eu tenho uma notícia não muito boa. Aproximadamente daqui a uns 90 anos, ninguém estará aqui nesse reduto. E a pergunta, você já pode abrir os olhos, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, mediante a isso, o que você vai fazer? No que você vai investir o seu tempo, agora que você já sabe disso? E eu tenho mais uma pergunta. Hoje é o dia da pergunta. Você está no tempo certo? Pergunta para o seu irmão aí. Irmão, está no tempo certo? Pergunta, gente. Pode perguntar. Não tem vergonha, não. Irmão, está no tempo certo? Pastor? Está no tempo certo, pastor? Irmão Benítez, está no tempo certo, irmão? E aí, presbítero? Está no tempo certo? E aí, Cabral? Diz aí, está no tempo certo? Algumas pessoas vão dizer assim: eu tô, claro que eu tô. Estou estudando, estou trabalhando, estou indo para a igreja, não é?
estou cuidando dos meus filhos, minhas filhas, não é? E quando chegar no final desse sermão, você vai ter a resposta. Se você vai estar no tempo certo ou não. Amém? E o meu objetivo aqui nesse sermão é estudarmos juntos. Mostrar que existe 2 tempos. Existe o tempo do homem, existe o tempo de Deus. Não é? E vocês sabiam que esses 2 tempos, eles lutam diariamente, ferrenhamente, um com o outro, todos os dias. Você querendo ou não. E o meu objetivo aqui é mostrar que há consequências quando nós não entendemos isso. E o meu objetivo aqui, nessa manhã, é ser a boca de Deus, para que você saia daqui sabendo se você está no tempo certo ou não. E para isso, nós vamos analisar junto as escrituras aqui, segundo Eclesiastes. Pode pôr, irmão. 3, do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por enquanto Deus não se revela aqui. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajustar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, seria costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, a tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui. E está aqui, Senhor, conforme o Senhor pediu, conforme aquilo que o Senhor determinou no meu coração. Fala conosco, Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer, Pai, no meio do teu povo. Pai, agora eu quero repreender toda a retaliação, Pai, tudo aquilo que queira roubar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Pai, de uma forma que o Senhor nunca falou, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor é Deus sobre esse lugar, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Senhor, apura, Pai, nosso entendimento, nosso coração, Senhor, que a gente possa sair daqui, Senhor, renovados, Papai, pelo teu poder. É nisso que eu creio, em nome de Jesus. Queridos, domingo passado,
Foi bravo, pastor. O tempo, pastor, ele parecia que um dia tinha 2 horas. E eu não sei se vocês sabem, mas eu faço parte do Ministério de Louvor. Vocês sabiam disso, sim ou não? Então, contudo, pastor enviou os louvores e eu comecei a estudar os louvores. Só que eu não sei se vocês sabem, né, missionário Solange? Mas Deus sabe que a gente se prepara antes. E a gente abre mão, a gente de tantas coisas, vocês não fazem ideia. Mas não é por vocês não, porque a nossa carne não permite isso, a não ser que Deus queira. Mas nós fazemos isso para o Senhor, e através disso as suas vidas são alcançadas. Aí, pastor, no tempo, pastor, parecia que não tinha fim. Aliás, parecia que não daria tempo, pastor, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser pai, eu tinha que cuidar do meu negócio, eu tinha que cuidar de mim, e eu tinha que orar antes de fazer. Às vezes eu chegava à noite, eu tinha que passar os louvores, aí a minha esposa, vamos sair, pô, não vai dar para mim sair porque eu estou estudando. E os louvores não entravam na minha cabeça, não entrava, aí já chegava a hora de eu trabalhar, ou de eu chegar em casa, aí tinha os outros estudos, não é, devocional, aí eu tinha que brincar com meus filhos, não parece, mas ainda eu brinco com meus filhos. Meu filho é esse aqui, o Rafael, meu filho mais velho, meu filho amado, e embora não pareça, ele já tem quase 20 anos, mas eu brinco com ele também. Não parece, né, ele é serão, assim, tudo mais, a gente brinca. E eu sou pai, não é, e não dava tempo, pastor. Aí eu falei, vou desistir. Não quero nem saber. Vai chegar lá, o pastor, não consegui, pastor. Paciência. Não deu. Não deu, pastor, não deu. Vou fazer o quê? Aí sabe o que acontecia, irmão? Eu já estava lá no teclado. Estudando. E quando ficava difícil, Senhor, eu não posso me queixar, tem tanta gente com tantos problemas, Senhor, eu me questiono porque... Aí o diabo, mas você poderia sair, vai dar uma volta, pô, tu tem todo o tempo para isso. Irmãos, chegou o famoso domingo, dia de louvor ao Senhor. Aí minha cabeça a milhão, cheia de coisas, e orando, buscando ao Senhor. E às vezes tem dias que o marido, só Jesus, né? Né, meninas? Tem dia que o marido, ele não dá um chá, né? E tem dia, irmão, que a esposa também não é diferente. Mas a gente vai lá, ora, respira. Ai, Jesus, Senhor, me ajuda, a carne quer que você exploda, quer que você chute. Não é? Mas aí quando você vai ver, irmão, você já está lá de novo ali, ó, treinando, ou de repente na sua perspectiva mesmo de oração, de missão, e está tudo certo. Eu falei, meu Deus, o louvor vai ser uma coisa mecânica, pastor. A gente vai tocar, aí o pastor vai vir com aquela devocional, mas o que adianta? Eu nem treinei, nem deu tempo de nada, foi tudo. Irmãos, domingo passado, e esse domingo, deu vontade de sair do teclado, deixar o teclado e adorar o Senhor. E Deus, ele coloca no meu coração, ei, faz a tua parte, que eu sou teu Deus, e farei a minha parte, no meu tempo. E essa é a ideia central. Você está no tempo certo? Porque, pastor, quando nós entendemos que o que é o tempo certo, nós fazemos uma analogia de quando nós nascemos. Nós não tínhamos preocupações. Nós éramos crianças, nós brincávamos. Brincava ou não brincava, Cabral? Do que você brincava, Cabral? Isso não é da minha época, irmão. Fala coisa que é da minha época. É verdade. Quem já brincou de queimada? Machucava, né? O gosto era machucar, né, gente? Misericórdia. Nós éramos felizes.
Ainda somos felizes. Mas tem uma diferença, nós não tínhamos preocupações. Nós brincávamos de esconde-esconde nas ruas. É ou não é assim? Até a surra era gostosa dos pais. A gente tem saudade hoje, né? Né, pai? Ô, glória! O tempo não passava, gente. Era impressionante. Né? Eu me lembro que a minha irmã, a mais velha, ela pegava, catava piolho, né? Que se fala, né? Catava piolho e me dava assim, puxava meu cabelo. Eu passei por isso também, escola pública. E o tempo não passava. A gente brincava. Quando a gente olhava no relógio, era meio-dia. Poxa, fiz um monte de coisa. Quando a gente vai para um sítio, como é que é? Que não tem Wi-Fi, né? A gente olha para o relógio, a gente brinca, faz um monte de coisa. Agora já é umas 4 horas da tarde, a gente olha para o relógio, passou 5 minutos. E o tempo vai passando. Porém, a gente vai crescendo. E vem as responsabilidades. Aí começa a subir, gente, era fralda ainda, ajudava minhas irmãs, né? Lavava fralda. Hoje é fralda descartável, nessa época não tinha, pastor. Você, pastor, usava fralda descartável, pastor? Todo respeito. Deixa pra lá. Micro-ondas. Eu lembro que minha irmã preparava o almoço. Só a minha geração vai saber disso. Aí fazia o arroz, o feijão, a carne, a batata. Era ou não era assim, gente? No fogão, não é? Aí quem chegasse depois, não tinha micro-ondas. Aí tinha que esquentar, aí tinha que colocar um pouquinho de água no arroz para dar uma amolecida. Aí era meia hora que você perdia. Mas, na verdade, a gente estava ganhando. Sabe por quê? Porque quando você esquentava a comida, pastor, você pensava: eita, caramba, fiz isso, fiz aquilo. Hoje não. Hoje você põe tudo no micro-ondas, 1 minuto e meio você já almoçou, já até, tudo mais. Então o homem ele tem feito as tecnologias para que nós possa ganhar tempo. Mas chega no final do dia, Benítez, acabou o tempo, você não fez nada, irmão. Meu Deus, é ou não é assim? Aí, contudo, a gente cresceu. E muitas pessoas entenderam que não tem mais aquela proteção dos seus pais, não tem mais a proteção, talvez, dos seus tutores da época. Aí naturalmente, eles têm que se apegar a alguma coisa. Essa é a regra do jogo. Uns entraram para a igreja católica, umas entraram para a espírita, macumba, umbanda. Esse é o ciclo. E tá tudo certo, quem sou eu para julgar eles? Eu não tenho essa capacidade. E umas entraram até na igreja cristã. Por quê? Porque a gente não tem mais a proteção, a gente tem que proteger. Uma mão nós já era protegido, outra mão nós temos que proteger agora nossos filhos, até nós mesmos. E tá tudo certo. Contudo, pastor, passa essas fases, essa fase é a nossa fase, a qual nós entramos na igreja, a qual nós estamos hoje, é ou não é? Por que vocês estão aqui? Porque nós acreditamos que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Não é, pastor? E o que mais, pastor? Isso aí. E tá tudo certo. Porque é isso que nós viemos buscar. A paz do Senhor. Não a paz do mundo. Também tá tudo certo. Porém, irmãos, passa-se o tempo e muitas pessoas foram profetizadas. Olha, na sua vida haverá poder, na sua vida uma porta vai se abrir, na sua vida a cura vai chegar, na sua vida, no tempo certo de Deus, tem uma promessa e está tudo certo, e tem mesmo. O tempo todo tem promessa. Mas o que acontece? Passa-se o tempo e essa promessa, pastor, não chega, pastor. Já aconteceu isso com você, pastor? Eu tenho uma promessa na minha vida que Deus prometeu. Outra mão eu compartilho com vocês. Ele me mostrou. Mas ele foi bem claro. Ele não falou o dia nem a hora. Você já viu alguma promessa? Eu acredito que exista. Mas eu nunca vi, pastor. Olha, 3 horas, 43 minutos, 32 segundos, 50 milésimo, vai acontecer tal coisa. Glória. Mas eu nunca vi, pastor. E se acontecer, está tudo certo. E às vezes, irmãos, são profetizados coisas na nossa vida. Talvez um filho aqui na igreja. Talvez o perdão de um pai, o perdão de uma mãe.
Ou talvez uma casa própria, pastor. Tem pessoas que são profetizadas, vai acontecer. Talvez um carro, uma moto, uma viagem, uma cura. E quando não vem no seu tempo, aí sabe o que acontece, pastor? O crente começa a ficar desanimado, triste. Sabe por quê? Porque acontece, por exemplo, aconteceu na vida do irmão Luiz. Chegou aqui hoje, né, pastor? 20 anos, né, irmão? Você tem 24, 23 e... pessoal, eu tenho uma testemunho. Deus me abençoou, me capacitou e eu consegui honrar um compromisso. Agora eu estou lindo e posso fazer outro. Aí o outro irmão falou, poxa, nunca chega a minha vez, pô. Até do irmão de 23 anos e 99, pô. Chega e não chega na minha. A irmã foi curada, mas eu não estou curada. O irmão recebeu, mas eu não recebo. E com o tempo, nós vamos ficando desanimados. Pô, na minha casa não muda, pastor. Eu oro, eu vou para a igreja, eu faço isso. Minha casa não muda. O meu filho não vem, minha mulher não vem. Meu marido não vem. Meu vizinho não vem. Isso acontece. E ficamos tristes, desanimados. Uns até saem da igreja, pastor. Uns até falam mal dos irmãos. Porque nunca me convém. Sabe por quê? Porque nós lutamos contra o tempo de Deus. Os dois tempos. Do homem e o tempo de Deus. E nós lutamos contra ele. E essa é a ideia central. Presbítero, você já me falou sobre os dois tempos, e entendemos. Tem um homem e tem um de Deus. O nosso é loucura. O de Deus é perfeito, bom, agradável e está tudo certo. Como que eu faço isso? Como é que eu aplico isso na minha vida? Valci, como é que eu faço isso? Aí você fala, responde aí, presbítero. Isso aí, já. O que eu faço, então? Diz para mim. Como é que eu faço para o meu filho vir para a igreja, minha filha, pastor? Como é que eu faço para a minha cura chegar à minha promessa? O povo do Egito era 40 dias, demorou 40 anos. O que eu faço? O que eu preciso fazer? E essa é a minha missão nessa manhã. E eu creio, em nome de Jesus, que a gente vai compreender. Meu notebook aqui, só um minutinho. Calma. Teremos como Abraão, como exemplo novamente, quando Deus pediu seu filho. Deus pediu para ele fazer uma coisa e ele não fez. Sabe o que ele pediu? Espera que um dia tu serás pai de multidões. Há uma promessa na sua vida, há uma promessa na sua. De todos que estão aqui, há uma promessa. Sim, mas vai ser no tempo de Deus. Contudo, falando sobre a promessa que não chega na nossa vida, o que Abraão fez? Abraão quis antecipar esse tempo. E o que nós fazemos hoje? Nós queremos antecipar esse tempo que Deus falou para você não fazer. Para você esperar nele. Por quê? Porque tudo é para ele. Todas as coisas são para ele. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E acontece que a gente quer ajudar o Senhor. Ou a gente não quer fazer, esperar por esse processo do tempo. E isso traz problemas, trouxe problemas para Abraão. E Abraão era normal, como eu, você, não muda nada. É criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. E quando nós não esperamos esse processo, pastor, traz problemas. Deus é um Deus, lembra no começo? Na justiça. Ele é justo. Quando você não espera o tempo de Deus, você vai pagar o preço. O que eu faço, presbítero? Gênesis 22, capítulo 3, não precisa você abrir. 3 coisas que nós precisamos fazer. 3. Se nós pautássemos nossa vida no que nós vamos aplicar aqui agora, seremos os mais felizes de todos. Agora só tem uma questão, você vai ter coragem? A decisão é sua. Ou você vai sair daqui, escutei, que nem a missionária Solange,
Vamos, gente, vamos acordar. Esse é o tempo. Tem gente que precisa tomar coragem e assumir. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O importante é o que Deus acha de você, não é as pessoas. Queridos, vai chegar um tempo que todos que estão aqui não vão estar mais aqui. Partiremos, querendo você ou não. Não sabemos. Se você aplicar isso na sua vida, se você decidir fazer isso hoje na sua vida, se você abrir espaço para que Deus trabalhar na sua vida, vamos ser mais do que vencedores. Muito mais. Mas precisamos aplicar isso ferrenhamente. É colocado no grupo muitas coisas que nós precisamos de ajuda aqui. Eu não tenho tempo. Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Não dá. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. O meu trabalho, a minha mãe, o meu pai, o fulano e o meu... E eu não tenho tempo. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou desagradar isso, aquilo. E a Bíblia diz: melhor agradar a Deus do que aos homens. Mas sábio. E por que nós não fazemos? Aí nós não fazemos, mas queremos a bênção, queremos o nosso tempo. Primeira coisa, Gênesis 22, capítulo 3. Deus falou assim: Abraão, isso é minhas palavras, tá, gente? Vou ilustrar um pouquinho também, né? Já pensou, gente? Deus pedir meu filho? Meu Deus, eu amo demais, cara. Deus pedir algo tremendo de você. E às vezes a gente chora para dar um dízimo, pastor. Que nem é nosso. E contudo você obedece a Deus. Abraão imediatamente, o texto fala que imediatamente ele levantou-se, Abraão de madrugada, e obedeceu ao Senhor sem questionar. Quanto tempo do dia você abre o teu coração para que Deus possa falar o que você tem que fazer? E quando ele fala, quanto tempo você demora para fazer? Depois eu respondo. Como é que se fala em inglês meu tempo? My time is my time. Fala aí, alguém sabe inglês aí? Como é que fala inglês aí meu tempo? Você quer time, né? Isso eu sei. Hã? My time? Isso é? Ó, obrigado, irmão. Nem eu sabia. My time. Parece até my time, né? My time. Meu tempo. Primeira coisa. Todos os dias, pergunte o que Deus quer que você faça. E quando Ele pedir, faça imediatamente. Não pense, faça. Se você quer que as promessas da sua vida aconteçam, se você quer que seu filho, sua filha, algo que Deus colocou no seu coração e deu para você cuidar, faça imediatamente, porque com Deus não se brinca. Você não vai barganhar com Deus nunca. Segunda coisa, alegremente. O que Deus pediu para você fazer, faça alegremente. Porque tem muito cristão, pastor. Isso eu também, gente. Eu vim para a igreja às vezes, ó, que nem domingo passado. Poxa vida, ó céu, ó lua. Quando Deus pede pro pessoal, precisa da limpeza aqui, precisa disso. Às vezes eu vejo os cristãos indo para a igreja, meu Deus do céu, não estou falando aqui não tem isso. Mas vai com a tristeza, gente. E Abraão fez alegremente. Não reclamou, pô Deus. Então, primeira coisa, imediatamente. Primeira coisa. Segunda coisa. Terceira, permanentemente. Abraão caminhou até o monte, sem desistir. No meio do caminho, ele perseverou até o fim, crendo que o tempo de Deus é perfeito. Três coisas. Imediatamente, alegremente e permaneça, persevere. Esse é o segredo do tempo. Tudo que Deus pedir para você, faça isso. Em nome de Jesus. E para nós terminarmos, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. O tempo de Deus não é para punir.
Mas para preparar, muitas vezes queremos adiantar o que Deus quer amadurecer. Até quando lutaremos a favor do tempo do homem e contra o tempo de Deus? Precisamos mudar nossa mente. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, muitas promessas estão liberadas para nós. Só que nós não estamos preparados. E com Deus não se brinca. Deus só vai dar algo para você quando você estiver preparado. Muitas pessoas, pastor, oram para que uma coisa aconteça. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu queria tanto que minha mãe viesse para a igreja. E a Bíblia diz que pedimos mal. Senhor, encontra minha mãe. Tem um encontro com a minha mãe, Senhor. Porque se o Senhor tiver um encontro com a minha mãe, ela virá para a igreja. Senhor, traz meu filho para a igreja. Não. Senhor, encontra meu filho, minha filha. Encontra meu sobrinho. Encontra meu pai, minha mãe, minha esposa. Porque, Senhor, no dia que o Senhor encontrar ela, como você fez com Paulo, ela virá para a igreja comigo. Queridos, o tempo certo nunca vai ser o seu. O tempo certo vai ser o tempo do Senhor. E essa é a mensagem em nome de Jesus.